Deus, a paz do Senhor para todos nessa tarde que vai estar assistindo esta live, esse vídeo. Tenho certeza que Deus tem uma palavra nessa tarde ao nosso coração e eu quero compartilhar com você essa palavra que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, a partir do versículo 23, diz assim: Entretanto, entrando ele no barco, e os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhe então: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então nós estamos diante de uma palavra de Deus. Fala dos discípulos que estavam no mar pescando. Estava ali Pedro com outros, e ele estava no barco, e Jesus estava à noite com ele naquele barco. Só que Jesus estava deitado naquele barco. E naquele exato momento veio uma tempestade muito grande naquele barco, e os discípulos se apavoraram, os discípulos ficaram atônitos de tudo que estava acontecendo, sucedendo naquele exato momento. E o que me chama a atenção é que os discípulos conheciam, Pedro conhecia do mar, conhecia de pesca, e ele sabe, só que naquele dia foi um vento contrário, um vento que veio, que trouxe tempestade sobre aquele mar, e os discípulos se apavoraram. Mas eu aprendo também com esse texto onde diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que Jesus, mesmo estando no barco de Pedro e dos discípulos, não estava ausente da tempestade, das lutas e das dificuldades que eles estavam enfrentando no mar. Assim também é conosco, isso não nos isenta, mesmo Jesus estando no barco da nossa vida, na nossa vida, nós não estamos isentos dessa tempestade. Mas o que precisamos fazer nesse momento, para que não viemos nos desesperar? Necessário buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. A Bíblia nos diz também em Mateus capítulo 4, ou capítulo 14, versículo 22 em diante, que Jesus manda os discípulos ir andando no barco, no mar novamente. Ele vai no barco, os discípulos, e ele fica no lugar orando e com a multidão. Depois ele vai andando sobre as águas, e os discípulos começam a ficar atônitos, ficar perplexos com tudo que estava vendo ali, e o que estava dizendo. Alguns diziam: é o fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro imediatamente tomou a palavra e disse: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá. Então a gente percebe, Jesus falou: vem, Pedro. Só que Pedro, quando ele vai andando sobre as águas à noite, naquele momento, a Bíblia diz que veio um vento forte, bateu. Pedro temeu, ele olhou para trás, porque ele ficou olhando para esse momento. Então o que eu aprendo diante disso também? É que nós precisamos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, não tirar os olhos de Jesus, não tirar o coração do altar do Senhor. Porque no momento que Pedro tirou a visão de Cristo, no momento que Pedro tirou esta visão, ele começou a afundar. Só que ele começou a afundar, Jesus estava ali, estendeu as mãos sobre Pedro e levantou Pedro. E talvez você também está diante dessa dificuldade. Quem sabe você está até querendo, quem sabe o teu barco está afundando, mas eu tenho essa palavra para dizer para você: por mais que esteja difícil, chame a Jesus. Chame a Jesus nesse momento de dificuldade, de tempestade que você está enfrentando. Talvez a tempestade que você está enfrentando no seu lar, na sua família, no convívio, da dificuldade do dia a dia. Mas o segredo está aqui em chamar a Jesus.
E quando Pedro estava ali, Jesus estende a mão. E Jesus também nesse dia quer estender as mãos sobre você. Jesus quer estender as mãos para te sustentar diante dessa adversidade, diante desse momento turbulento que talvez você esteja enfrentando. Me veio agora através do Espírito Santo um texto também, mas o segredo disso é a gente confiar no poder da palavra. É na palavra que a gente tem que estar agregado, porque Jesus é o verbo, palavra. Jesus é a palavra viva, o pão que desceu do céu. Jesus, ele é suficiente para as nossas vidas, para nos ajudar a vencer as guerras, as dificuldades. Mas eu aprendo que enquanto a gente tira os olhos de Cristo e começa a olhar para as tempestades, para as dificuldades, certamente a gente vai afundar, a gente vai a naufragar. Mas se a gente, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da angústia, da aflição, que muitas vezes estejamos, é necessário olhar para Jesus. Lá no livro de Eclesiastes, diz a palavra do Senhor que aquele que olha para o vento e para a tempestade, ele nunca planta. Então quem não planta não colhe no momento da tempestade. Como é que eu vou plantar? Orando, buscando ao Senhor, meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é bússola, ela é alimento, ela sacia a nossa fome, ela sacia a nossa sede, mas é preciso crer. Aí está lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Tinha dois homens. Se você observar o texto, tinha dois homens. O primeiro, Jesus compara como um homem prudente. Ele diz que havia um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, e veio a luta, veio a tribulação naquela casa, veio o vento, as águas impetuosas deu contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, meu querido. Aquela casa não foi a pique, não foi desmoronada. Por que aquela casa não foi desmoronada? Porque ela estava edificada em Cristo Jesus, ela estava edificada na palavra, e Jesus chama esse homem de prudente, que ouviu a palavra e colocou em prática. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós não estamos isentos de vir dificuldade, de vir problema, de vir adversidade, de vir alguma perda, alguma tribulação. Nós não estamos isentos. Mas uma coisa eu aprendo, que se Jesus estiver no nosso barco, ele for o alicerce da nossa casa, da nossa vida. Irmãos, meus amigos, você que vai assistir, entenda isso nesse dia. Se você entender o poder da palavra e tomar posse dela, Jesus vai vir ao encontro e manifestar o seu poder. Aí conta também no mesmo texto que foi uma mensagem só para dois homens, para mostrar a realidade. O segundo, Jesus chama de insensato, imprudente. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, ele ouviu a mensagem, mas ele edificou a casa sobre aonde? Na areia. E quando ele edificou a casa na areia, veio o vento, veio a tempestade, veio a tribulação, veio os momentos, diz que o rio foi enxurrada grande, mas foi grande a queda daquela casa. Por que foi grande? Porque não botou Jesus como base, não botou Jesus como estrutura, não botou Jesus como centro. Ele disse no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, queridos, o que nós aprendemos com esse texto de Mateus capítulo 8, versículo de número 23 em diante, é que nós aprendemos que Jesus, estando no barco da nossa vida, ainda que pareça que ele está insensível, ainda que pareça que Jesus não está ouvindo, ainda que pareça que Jesus está dormindo, porque ele não dorme, diz que o guarda de Israel não dorme, ainda que nós pensamos dessa maneira, mas se nós chegarmos, clamarmos a ele, a qualquer instante ele vai se levantar no barco da minha e da tua vida. E quando Jesus levanta, vai acontecer o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram atônitos, eles ficaram perplexos diante daquilo tudo. Quem é este homem? Ele diz: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que o mar e o vento obedecem? É porque
porque Jesus está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a guerra, qual é a tribulação, eu não sei qual é o vento que está batendo no teu barco, mas uma coisa eu sei: chama por Jesus, busque a Ele, porque ao buscar a Jesus, você vai ter a resposta poderosa da parte dele. Isaías 43:13, ele diz que ainda antes que houvesse dia, Ele é, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, meu querido, operando Deus na tua vida, no teu lar, na tua família, na vida do teu esposo, dos teus filhos, na tua causa, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, mas para que Deus age, é preciso buscar a Ele, clamar, como disse lá em Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Então, meu querido, esse é o segredo que é no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da tribulação, é preciso clamar a Deus, buscar ao Senhor. E agora perceba você, olhe bem comigo o texto. E Jesus estava no barco, não estava na polpa do barco, estava deitado. Alguns dizem que ele estava com um travesseiro ali, deitado na polpa do barco. Mas pense uma coisa: Pedro conhecia tudo de pesca. Pedro era pescador, conhecia tudo de pesca. Só que naquele dia veio um vento, e aquele pescador não decifrou de que vento era aquele. Só porque aquele vento era para mostrar que Jesus estava no controle daquele barco. Meu querido, se Jesus estiver no barco da tua vida, pode vir a tempestade, não vai estar isento, como eu tenho falado aqui. E a gente vai perceber que nesse momento da tempestade do barco, há um cansaço físico, há um cansaço emocional, há um cansaço psicológico. Talvez você está cansado emocionalmente, psicologicamente, nessa luta, nessa dificuldade. Talvez você está cansado, está pensando em sair do barco, abandonar tudo. Não, querido, não saia do barco, porque Jesus, estando no barco, a qualquer momento Ele vai levantar no barco da tua vida, da tua casa, da tua família, e vai dizer: aquieta, acalma, aquieta vento, acalma mar. Sabe por quê? Porque o domínio e o controle está na mão de Jesus Cristo. A Bíblia diz no Salmo 50, versículo 15, eu gosto muito desta passagem. Ele disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Queridos, quando você invoca Deus, Deus se levanta em teu favor para te livrar. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei como está o teu barco, se está no mar à deriva, se você acha que está entrando água, que vai afundar, que você vai perecer. Digo com toda a verdade, no poder da palavra do Senhor, você não vai afundar, você não vai naufragar, porque Jesus vai se levantar. E quando Jesus se levantar, querido, a tempestade tem que recuar, o vento tem que acalmar. Então levante a tua cabeça nesta tarde. Eu não sei o que você está passando na sua vida, no seu lar, mas entenda que aqui os discípulos estavam desta maneira. Lá em Lucas capítulo 5 conta a história também, narrativa de Pedro. Passou a noite toda pescando, não pegou nada, voltou cansado daquela pesca. Quem sabe você está cansado nesta tarde, mas Jesus disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer te aliviar nesta tarde, neste dia. Jesus quer te aliviar para mudar a tua história, mudar o quadro da tua vida. Aí Pedro estava cansado, estava lavando a rede. E Jesus disse para Pedro: mais um pouquinho, Pedro. E Pedro vai mais um pouco no barco. E ali Jesus começa a pregar, dar o sermão. Mas Jesus termina de pregar e disse: Pedro, vai num lugar mais profundo. Por que Jesus chamou Pedro para um lugar mais profundo? Porque Jesus queria que Pedro tivesse intimidade com Ele. Jesus quer nos levar no meio da tempestade a lugares profundos, intimidade, comunhão com Ele, para vencermos as guerras, as lutas. Jesus quer fazer isso conosco, é dentro do contexto. E Pedro chega para Jesus e disse: Senhor, Tu sabes, Senhor, nós passamos a noite toda
e não apanhamos nada. Pedro estava dizendo: Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu não aguento mais, os meus braços estão doendo. Jesus, nos meus braços não tem mais força para lançar a rede. Além de eu pescar a noite toda, porque o pescador, além de eu pescar a noite toda, agora vem o que? No dia, de dia. Como é que vai pescar de dia? O mar está ali. Mas Jesus disse: Pedro, lança a rede. E Pedro disse assim: Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que quando Pedro lança a rede, aleluias, quando Pedro lança a rede, vem uma quantidade grande de peixe. Mas sabe o que é que ele faz? Ele chama os seus amigos. Querido, aqui eu aprendo com essa narrativa bíblica, eu aprendo que quando Jesus muda a nossa história, quando Jesus está no barco da nossa vida, quando Jesus está no nosso barco, que começa a vir também a abundância, que começa a vir um agir dele na nossa vida, é para que outras pessoas sejam alcançadas, é para que nós possamos abençoar outras vidas também, abençoar também através de uma palavra, abençoar em tudo aquilo que você puder fazer por alguém. Então quando Jesus te abençoa, é para que contribui, para que outra pessoa seja abençoada. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele chamou os seus amigos: venha, porque senão o barco vai afundar de tanto peixe. Mas Pedro estava cansado. Quem sabe você também está dizendo: eu vou parar, eu vou lavar as redes, eu vou desistir. Jesus está dizendo: vai mais um pouco, caminha mais um pouco, tu no lugar que tu está raso. Sai do lugar raso e vem para o lugar de profundidade. Profundidade quer dizer intimidade, comunhão. Profundidade quer dizer o quê? Que ele vai ser o teu sustentáculo no meio da diversidade. Então entenda, aprenda com esses homens. Nós precisamos aprender. Para encerrar nessa tarde, eu queria ler, eu sempre falo, da maioria das minhas mensagens, eu falo deste homem, de Abraão. Mas você pode dizer assim: meu irmão, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a guerra que eu estou enfrentando, você não sabe a luta, o meu emocional, o meu psicológico, o meu subconsciente está embaraçado. Mas o segredo é clamar a Jesus. Pegue ele para botar o capacete da salvação, o escudo da fé, para que apague todos os dados inflamados. Mas em Gênesis 22, a Bíblia diz que o Senhor pede a Abraão seu único filho. E Abraão sai com mais 2 moços para ir àquele monte, aonde Deus ia lhe mostrar. E quando Abraão sai, o que me chama a atenção, querido, que ele sabia o que ele ia fazer, ele ia sacrificar o seu filho, dar a Deus, doar a Deus, porque Deus o tinha dado, e ele ia dar a Deus o seu filho. Sabe o que é que aconteceu, querido? Aí Abraão pega 2 moços e vai. E o que me chama a atenção no texto é que Abraão chega com 2 moços e diz assim, sabendo que ia sacrificar o seu filho, ele diz: ficai aqui, eu e o moço vamos ali adorar e voltaremos. Sabe o que é isso, Deus? É uma palavra de confiança. O coração do patriarca estava triste, o coração do patriarca estava angustiado, o coração do patriarca estava dizendo: agora o meu único filho, a promessa está indo embora. Não, querido, o Deus que faz promessa, ele não muda. E quando Abraão chega no meio da estrada, com seu coração doendo, triste, angustiado, ele liberou com seus servos e liberou com seu filho. O seu filho olha para ele e disse: meu pai, aonde está? Aqui está a lenha e o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Ei, Deus quer prover na tua vida, Deus quer prover no teu lar. Deus, no meio dessa tempestade, Ele quer entrar no teu barco para mudar a tua história. Mas não desista. Não pare, está difícil, tá, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Eu não estou vendo, a única coisa que eu vejo é luta, a única coisa que eu vejo é tempestade, tribulação, mas ele está dizendo, querido, que a fé é o firme fundamento. Você pode estar vendo luta, dificuldade, problema, mas a fé traz a existência do milagre, a fé traz a existência da presença de Deus, cura, libertação, salvação. A fé traz tudo isso. A fé também faz com que a tempestade se acalma. E foi o que Jesus disse: homens, por que
são tão tímidos, homens de pequena fé. Então tem que ter fé, querido, mesmo que o vento esteja soprando no teu barco, na tua vida, mas tenha fé em Jesus e confia nele, acredite. Eu queria deixar essa palavra para você, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, e não desista em nome de Jesus. Desistir jamais, avançar sempre, esse é o lema e o segredo do cristão. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.